A glória de Deus. Algumas pessoas imaginam que quando forem para o céu e andarem pelas ruas de ouro, a vida será santa. Não vão mais pecar, vão ter todo o poder. Esquecem de que o céu é aqui. Não sabem que podem viver a realidade do céu aqui e agora. O propósito de Deus é devolver ao homem aquilo que foi perdido. Jesus Cristo veio exatamente para isso. As Escrituras dizem que Deus ungiu a Jesus com Espírito Santo e poder. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, versículo 38. Nossa fé não é uma religião. Quando nos voltamos para Jesus, quando lhe entregamos nossa vida, a primeira coisa que acontece é que somos novamente revestidos com a glória de Deus. Se não nos apossarmos da glória do Senhor, seremos destruídos. Observe a vida do apóstolo Paulo. Ele era um homem bom, com o coração cheio de amor e que falava o que sentia no coração. Ele estava sempre pronto. Como é difícil viver com uma pessoa que não fala o que sente no coração. Aqueles que são como Pedro têm muitos problemas na vida. Pedro abria o coração e falava. Apesar de ele ter caminhado com o Senhor, houve um momento triste em sua vida no qual ele negou a Jesus, chegando a afirmar que não o conhecia, que não sabia quem ele era, que não tinha nada com ele, que ele não fazia parte de sua vida. Vejamos o texto que retrata esse episódio da negação de Pedro. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio e, aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço este homem. E imediatamente cantou o galo. Mateus 23, versículos 69 ao 74. Entretanto, Pedro caiu em si e viu a bobagem que fizera ao negar Jesus. Ele saiu e chorou amargamente, dizem as Escrituras. Mas elas dizem também: cingindo-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. 1 Pedro 5, versículo 5. Reconhecer o erro, Deus espera que tenhamos essa atitude. Pedro desistiu de tudo, voltou àquela vidinha de antes, foi pescar, mas o Senhor o restaurou de modo glorioso, como está escrito no capítulo 21 do Evangelho de João. Jesus cuidou dele. No livro de Atos dos Apóstolos, temos o relato da trajetória de Pedro. No capítulo 2, ele estava sendo revestido do poder do alto, estava sendo batizado com o Espírito Santo. As promessas do Senhor vêm sobre ele. Ele não é mais aquela pessoa tão indecisa. Ele agora é cheio do Espírito Santo e com ousadia, ungido, prega, fala, dá testemunha. No capítulo 3, vemos Pedro curando um coxo na entrada do templo, na porta formosa, realizando aquele milagre tão glorioso ao lado de João. No capítulo 4, Pedro e João são presos, mas ele escolheu não negar ao Senhor. Está cheio da graça e diz: antes importa
obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29. Ele é liberto da prisão e vai orar. Observe o que acontece no versículo 31, ainda no capítulo 4. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficam cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eles começaram a orar e alguma coisa aconteceu. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Um poder diferente fez aquele lugar estremecer. Aleluia! Vamos orar? Pai, obrigado porque o Senhor nos chamou, assim como o Senhor chamou Pedro, assim como o Senhor chamou todos. Obrigado porque o seu espírito de liderança está sobre nós. Obrigado porque o Senhor nos abriu os olhos, o nosso entendimento. Obrigado porque o Senhor nos libertou da amargura, porque o Senhor nos libertou da condenação. Obrigado porque o Senhor nos libertou das acusações satânicas. Agora podemos enxergar a sua pessoa e o seu propósito diante das nossas vidas para prosseguirmos a nossa jornada espiritual. Aleluia!